Muito bom dia! Começando mais um Manhã IPP aqui, trazendo a palavra de Deus para vocês, sempre um tema específico para falar aos nossos corações, né? A gente, direcionados pelo Espírito Santo, falamos que o Espírito Santo é nosso diretor aqui, né? E nos guia para trazer cada dia um tema para você, para nós refletirmos como igreja a palavra de Deus, temas que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, né, da nossa saúde, quer seja de saúde, de viagem, de comportamento, enfim, de igreja, de fé, de dúvidas, a gente traz aqui no Manhã EPP. Depois de um devocional incrível desse, né, que nós tivemos aí, é sempre bom começar amanhã meditando na palavra de Deus, né? E hoje nós vamos conversar sobre os desafios da Igreja de Deus em tempos difíceis. Isso pode falar individualmente ao seu coração ou também, né, no modo geral da igreja, e nós vamos falar também da igreja. Tem dificuldade na igreja? Compartilha aqui com a gente, eu já estou ao vivo aqui e você pode mandar sua mensagem aqui ao vivo para gente. João Oliveira já está falando de Januário de Bombinhas, né? Santa Catarina, a Lene Lima. Temos 2 links, tá? Um que fica ao vivo e um que é gerado somente para esse programa. Então, se você está em um dos dois, não reconheceu o comentário que eu estou lendo, pode saber que está em outro, tá bom? Hoje, como eu falei, o tema são os desafios da Igreja de Deus em tempos difíceis, e nós temos um convidado muito especial, reverendo Leandro Pinheiro, que daqui a pouco eu vou apresentar para quem não conhece ainda, né, que vai falar com a gente sobre esse tema. Mas antes eu queria meditar com você sobre igreja, né? O apóstolo Paulo, maior bandeirante do cristianismo, escrevendo a sua primeira epístola aos Coríntios, destaca 3 características da igreja, depois de alertar para o fato de divisões internas na igreja. Os problemas morais, contendas entre os crentes, problemas familiares, falta de compreensão sobre os limites da liberdade cristã. Olha isso, que sério. Também incompreensão e indisciplina na celebração da ceia. O apóstolo passa a tratar sobre dons espirituais e a maneira como os membros devem tratar uns aos outros. E a gente quer destacar disso 3 verdades, né? Primeiro, a unidade da igreja. O corpo é um, mas tem muitos membros. Os membros, embora muitos, fazem diferentes partes de um só corpo, né? Os membros de um corpo cooperam uns com os outros em vez de guerrear uns com os outros. Os membros também se protegem uns dos outros ao invés de ferir uns aos outros, né? Todos os membros trabalham para o corpo, vivem para servir o corpo, e cada membro tem o seu valor e cada um é indispensável para o bom funcionamento do corpo. Todos nós, diferentes membros do corpo, sejam judeus ou gentios, ricos ou pobres, doutores ou analfabetos, homens ou mulheres, jovens ou anciãos, fomos batizados pelo mesmo Espírito no mesmo corpo. Somos uma unidade, somos um só corpo, uma só família, um só rebanho, uma só igreja. Em segundo lugar, a diversidade da igreja. Depois de tratar da unidade do corpo, Paulo passa a falar sobre a diversidade dos membros, né? No corpo, os membros são diversos, mas não descartáveis. Têm funções diferentes, mas nenhum membro é autossuficiente. Os membros, embora diferentes, não vivem para si, vivem para servir uns aos outros, trabalhar para o bem do corpo. E nessa diversidade, 2 perigos devem ser evitados: o complexo de inferioridade, né? O pé não pode dizer à mão, porque eu não sou a mão, eu não sou o corpo, né? Não sou do corpo. Porque não sou mão, não sou do corpo. O ouvido não pode dizer para o olho, assim, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo. Não. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido, né? É isso mesmo. Já imaginou um corpo com um só membro? Não seria um corpo, né? E Paulo também conclui dizendo que o certo é que há muitos membros, mas um só corpo, né? E o segundo perigo é o complexo de superioridade, né? Ele argumenta que não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós, né? É isso mesmo, a igreja é um corpo onde os membros são diferentes e cada um deles de máxima utilidade e importância. E a mutualidade da igreja também é algo que Paulo destaca, né? E, de maneira alguma, olha só, olha lá o que fala em 1 Coríntios 12, 26. De maneira alguma, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado com ele, todos se regozijam. Que honremos Jesus, o cabeça da igreja, né? Observando os seus preceitos
e cuidando a igreja, cuidando uns dos outros, para que a igreja cresça e se fortaleça para a glória de Deus. Essas palavras são do nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes, para a gente começar a abrir esse tema meditando do que é a igreja, tá bom? E eu tenho certeza que vai falar o seu coração esse programa. Antes eu quero lembrar você que está nos assistindo pelo YouTube que você pode também ouvir pela Rádio Pinheiros, a web rádio, que funciona aonde e quando você quiser. É mais leve que o YouTube, então você pode ouvir aonde e quando você quiser, fechar o celular e continuar ouvindo. E os programas ao vivo são transmitidos nessa web rádio. Não conhece ainda? Então quero te convidar a assistir esse vídeo sobre a Rádio Pinheiros. É gratuita no Google Play ou Apple Store. Você pode ir lá buscar Rádio Pinheiros, baixar gratuitamente e ouvir música cristã de qualidade e também conteúdo cristão de qualidade. Assiste comigo esse vídeo. Você já conhece a Rádio Pinheiros? Louvores, Início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. programas ao vivo da IPPTV e devocionais para sua edificação. Procure por Rádio Pinheiros. Baixe o aplicativo grátis nas lojas Android ou iOS e tenha na palma da sua mão conteúdo cristão reformado de qualidade 24 horas por dia. Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Olha aí, uma rádio cristã de qualidade com muita música cristã boa. Eu sou suspeito em falar porque eu gosto demais. Tem muita música lá que a gente nem imaginava conhecer, muita variedade de música cristã que a gente busca para proporcionar, né, essa variedade para você, né? Fica aí a dica para você, pode ouvir os programas ao vivo, tá bom? E vamos lá meditar no versículo que nós escolhemos, o versículo do dia que nós escolhemos para meditar. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Está lá em Romanos 5:8, né? Deus mostrou o seu grande amor quando deixou o seu Filho Jesus Cristo morrer para salvar os humanos pecadores. Está lá em João 3,16, né? E como nós humanos somos imperfeitos, temos a tendência de pensar e agir de forma contrária aos padrões justos de Deus, né? Mas Deus fez com que pudéssemos nos reconciliar com Ele por meio da morte do seu Filho. Em resultado disso, e por seu amor, podemos ter uma grande amizade com Deus agora e temos a esperança da vida eterna, né? Não é muito bom pensar nisso? Muito bom. Para a gente começar o dia assim, na certeza de que há sempre coisas boas em Deus, coisas maravilhosas, boas, perfeitas e agradáveis. Não é verdade? E vamos lá então, falando em coisas boas, perfeitas e agradáveis, vamos ver quais os que nós escolhemos no quadro Stories que Edificam. No Manhã EPP, no Instagram do Manhã EPP, @manhãepp, a gente segue as pessoas que nos seguem e a gente fica de olho lá para ver qual Stories que nos edifica e a gente compartilha aqui com você que está assistindo agora. Vamos ver quais os que a gente escolheu. A Rebeca Aládio falou: és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Foi um repost do Que Marinho, né? Muito bom, Rebeca. Aí tá aparecendo na sua tela o repost, o post, né? Que é um repost, na verdade, do Que Marinho, que ela postou pra gente, né? És o meu refúgio e a minha fortaleza. E também o outro que a gente escolheu é esse: louve a Deus por você não estar no controle. Olha que recado impressionante, né? Louve a Deus por você não estar no controle. Sabe aquela situação que foge, você fala, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Louve a Deus
por isso, tá? Que Marinho postou e a gente repostou aqui para você que está assistindo. Aliás, eu quero dar um bom dia para o João Oliveira, né? A Rosana Tavares falou a paz do Senhor. O Francisco Rodrigues também, Seropedica, Rio de Janeiro. A Marta Leal Ferreira ela falou bom dia, que paz, que palavra esclarecida, muito bom, Marta. Tem mais aí por vir, viu, Marta? Vai falar muito ao seu coração, tenho certeza. O Francisco Rodrigues e o José também, Brasilina, falou Deus abençoe, que bênção. Antes de conversar com o reverendo Leandro, a gente vai mostrar um pouquinho das notícias, que é uma degustação, uma pílula do jornal Notícias do Bem, que acontece logo em seguida, depois do Manhã EPP aqui, trazendo só notícias do bem para você, mas para te deixar informado por dentro de tudo que acontece. E a gente mostra um pouquinho aqui no Manhã EPP. Então vamos lá para uma degustação de notícias para você ficar informado e também ficar com mais vontade para assistir depois o jornal Notícias do Bem, tá bom? Vamos lá para as nossas notícias de hoje. O governo federal lançou na última sexta-feira o Plano Nacional de Fertilizantes. O projeto traz diretrizes para aumentar os investimentos na produção e reduzir a da importação do produto. Confira um trechinho da reportagem que o Notícias do Bem preparou para você, a gente mostra aqui no Manhã IPP. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, reforçou que o plano vai ser importante para manter os resultados do agronegócio brasileiro. Não estamos buscando autossuficiência, mas sim a capacidade de superar desafios e manter nossa maior riqueza, o agronegócio brasileiro, que é pujante, competitivo e faz a segurança alimentar do nosso país e do mundo. Dados da Associação Nacional para a Difusão de Adubos apontam que cerca de 85% dos fertilizantes usados no país são importados. Com o plano, a meta é baixar para 45%. O projeto é uma referência para o planejamento do setor de fertilizantes nas próximas décadas. O objetivo é promover o desenvolvimento do agronegócio nacional com foco nos principais elos da cadeia, incluindo indústria e produtores rurais. Além disso, ele inclui cadeias emergentes, novas tecnologias, uso de insumos minerais, inovação e sustentabilidade ambiental. Com a assinatura do decreto, também foi instalado o Conselho Nacional de Fertilizantes. Um plano é um bom começo. Muitas ações, como vimos, já estão em andamento. Uma inovação desse plano, na nossa opinião, é a criação de um Conselho Nacional de Fertilizantes. O Conselho se instala hoje com a assinatura do decreto. Ao atender a progressiva demanda por tecnologias e produtos, as novas medidas procuram readequar o equilíbrio entre a produção nacional e a importação. As ações podem tornar o Brasil um protagonista no mercado mundial de fertilizantes. Agora, um mapeamento geológico do país deverá ser feito para a descoberta dos minerais necessários para a produção, como potássio e fósforo. Da missão de promover os aprimoramentos necessários para a mineração, a energia e o desenvolvimento sustentável do nosso agronegócio. E agora a gente tem um recadinho para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e sofisticação que os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e funcionalidade do seu espaço. Olha que interessante, né? Na Finger, o seu projeto é personalizado de verdade. A tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem a customização única que você precisa. Eu quero te convidar para assistir mais detalhes nesse vídeo. Dá uma olhadinha. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar.
Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Se surpreenda, entra lá em contato com o time de especialistas e solicite o seu orçamento. Pode acessar lá fingermorumbi.com.br ou o Instagram, @fingermorumbi, e saiba mais detalhes. Pode curtir aí um monte, as redes sociais nos permitem isso, né? E quer tirar dúvidas? Vai lá no WhatsApp, 011 990 18 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados, do jeitinho que você quiser. A gente indica aqui porque a gente confia, tá bom? Então pode ir com confiança, com certeza, dessa indicação. E vamos lá, que a rede de empreendedores cristão da Tela de Negócios e Missões realizou seu segundo evento presencial, desta vez em São Paulo. E a proposta foi reunir líderes empreendedores para trocar de experiências e oportunidades. Foram 2 dias de evento e mais de 150 participantes. A programação aconteceu no auditório da Escola Americana do Mackenzie, em São Paulo. Líderes e empresários de diferentes setores, incluindo tecnologia, governo, liderança e sustentabilidade, dialogaram na rede de empreendedores cristãos do Tela. O presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, presbítero Milton Flávio Moura, reforçou a necessidade do cristão ter uma única identidade. Nós não podemos considerar assim. Se por acaso existe uma vida que é a vida de um pastor, pode existir diferença entre aquele que vive, trabalha, o que ele faz para o reino. Existe uma consciência e um trabalho que a mente do cristão faz que deve ter consequências para a vida. Isso não pode fazer diferença. Então nós não podemos fazer diferença da nossa vida profissional, da nossa vida familiar, da nossa vida em qualquer local, em qualquer circunstância. Então, nesse sentido, nós devemos ser uma única pessoa e defender um único propósito, que é o de sermos cristãos, pequenos cristos. O Senhor Jesus é que tem que ser glorificado. E essa oportunidade que nós estamos tendo aqui nesse evento, de falarmos a respeito disso para os negócios, não tem melhor lugar para se falar do Senhor Jesus do que dos nossos negócios. E como eu disse, terminando aqui o evento, nós somos bons de negócio, porque o Senhor Jesus é o nosso Senhor. Já para esse desembargador federal, política e religião precisam estar cada vez mais juntas. Que entra os relacionamentos e é onde entra essa pegada cristã de você amar o próximo como a si mesmo e tratar. Essa é uma questão, dizem que não pode misturar religião e política, e eu estou aqui para te dizer que não só pode como deve, porque, como disse Desmond Tutu, nada mais político do que dizer que não pode misturar religião e política. A boa religião, o bom cristianismo, ele precisa ser mostrado para a sociedade. Nós, como cidadãos brasileiros, temos o direito de viver e ter os nossos valores influenciando os destinos da nação. Então, quando você vai votar, pode votar porque o sujeito é LGBT, ok, beleza, porque é negro, ok, beleza, porque é sindicalista, porque é empresário, mas quando falar, não, eu vou votar no sujeito porque ele tem os mesmos valores que eu, porque ele é cristão, não pode misturar. Por que não pode? Por que o cristão vai ser discriminado? Essa é uma das pautas que a gente está aqui conversando. Estamos falando sobre empreendedorismo e o quanto que o cristianismo pode melhorar e ajudar a sociedade a se tornar um lugar melhor. O reverendo Arival Dias Casimiro, pastor titular da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, testemunhou sobre a generosidade que tem marcado a IPP. Eu não posso conviver com as minhas fraquezas porque eu não aceito doença, não aceito enfermidade. Onde nós demos o testemunho daquilo que Deus tem feito através da Igreja de Pinheiros, a generosidade dos irmãos, isso é que impacta o mundo, isso é que vai trazer o verdadeiro avivamento, a verdadeira transformação social, o evangelho com gesto de generosidade. Tela significa tecnologia, empreendedorismo, liderança e ação.
A proposta é reunir integrantes desse público para desenvolver negócios e pensar estratégias alinhadas com o reino de Deus. O objetivo desse evento da rede, que nós estamos fazendo nos dias 11 e 12 aqui em São Paulo, é promover de fato um ambiente onde empresários e empreendedores cristãos se encontrem e pessoas interessadas em empreender para desenvolver negócios, fazer conexões e receber muita inspiração nesses dias. Então a gente teve no dia 1, a gente está no segundo dia agora, no dia 1 a gente teve diversos cases de pessoas que já estão fazendo na prática o empreendedorismo como um propósito de levar o evangelho e os princípios do reino de Deus. Hoje a gente tem várias plenárias com especialistas falando sobre temas importantíssimos. Então esses dias têm sido enriquecedores, várias conexões, a gente já tem relatos de pessoas que têm um projeto similar e se encontraram aqui. E esse é o objetivo da rede, que pessoas se encontrem, façam conexões para que o evangelho avance no meio dos negócios. Outro objetivo é alcançar e ensinar cristãos a serem excelentes administradores dos recursos que Deus confiou. Então, uma série de palestras, de eventos, mostrando a importância do empreender, mas o empreender com essa cosmovisão cristã. Nós estamos comentando, por exemplo, hoje de manhã, que na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensina: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade na minha vida, nos negócios, no empreender, no ato de criar. Então o que está sendo ensinado aqui é exatamente isso: como empreender, como criar, como gerar riquezas, como levar adiante a prosperidade com essa visão cristã. É isso que é a escola de empreendedorismo cristão. Muito bom, só uma provinha do que é o Notícias do Bem, o jornal que você sempre sonhou, né? Um jornal que você pode sair bem dele, não mal, por ser tanta catástrofe, tanta coisa que a gente não tem o que fazer e tem que ficar assistindo, ainda, né, com exageros assim. Não, esse é diferenciado, é para você ficar bem e bem informado também, tá bom? Logo depois do Manhã EPP, aqui com Roberto Quirino e Tainá Félix, ao vivo para você. E vamos lá, então, conversar com o nosso convidado de hoje, reverendo Leandro Pinheiro, que ele é casado com a Cristiane Pinheiro e tem 2 filhos, o Lucas e o Daniel. E ele teve o privilégio de plantar a Igreja Metropolitana de Guarulhos com a Igreja de Pinheiros e logo foi missionário no Chile, onde esteve pastoreando por 11 anos. E há 8 anos ele vive em Boston, nos Estados Unidos, onde é pastor associado da Christ the King e diretor da City to City Brasil. E é um prazer enorme conversar, receber aqui, né, o reverendo Leandro, dedicando seu tempo para conversar conosco sobre esse tema importantíssimo que é o nosso tema de hoje. Bom dia, reverendo Leandro, muito obrigada por ter vindo. E queria que você falasse já da importância de falar desse tema. Seja muito bem-vindo. Oi, Lídia, tudo bem? Um prazer muito grande estar com você aqui e todo esse povo abençoado de Pinheiros. Nessa manhã, né, que sempre são momentos especiais de grande edificação. Eu quero saudar você também, que sempre acompanha esse programa e é abençoado como eu também sou. Né, um bom dia para você e vai ser muito bom nós passarmos esse tempo falando acerca dos desafios, os desafios que você vive, que nós todos vivemos, mas sentindo sempre esse cuidado, essa mão do Senhor conduzindo as nossas vidas, e isso é uma boa notícia que nós precisamos ter no coração nessa manhã. E aproveitar, né, reverendo, e falar que está acontecendo agora, ele deu uma chegadinha aqui só para compartilhar com vocês o que está acontecendo, né, e a gente já aproveitou para falar desse tema, né, porque está acontecendo um evento agora de plantadores de igrejas, né, e nada como participar de um evento desse para ficar bem no olho do furacão, para saber quais são os desafios, né, reverendo? Exatamente, Lídia. Na verdade, é um grande privilégio poder estar próximo e cuidar de quem está cuidando. E esse é o nosso sentimento que nós temos, porque quando nós estamos cuidando de pastores, capacitando pastores, nós entendemos que estamos, na verdade, capacitando a igreja, porque os pastores, eles vivem uma pressão muito grande de ter que sempre alimentar a igreja, de ter que sempre estar trazendo coisas novas, né, informando as pessoas, educando, pastoreando o coração, e às vezes também isso gera um esgotamento, um cansaço, um estresse,
Então nós entendemos que fazendo isso estamos ajudando a avançar o reino. É verdade. E como tem despertado novos plantadores, implantadores de igreja, né? Esses últimos tempos, né, pastor? Assim, com certeza, Deus ele se cuida de chamar as pessoas para avançar o reino, né? Nós sabemos que, como a Bíblia diz, na verdade a seara é grande e os obreiros são poucos. Os obreiros nunca serão suficientes para o desafio que é alcançar a cidade, que é pregar o evangelho, que é ver vidas transformadas. Então, nós estamos nessa tarefa árdua, que é preparar também, né, entender, ajudar a pessoa nesse processo, que não é um processo fácil também. Nos tempos difíceis que nós estamos vivendo, não é fácil você permanecer firme com o seu chamado e você ter as condições suficientes para desenvolver esse chamado. Então, é nessa vibe que nós estamos, nesse sentimento que nós estamos. Está sendo muito bom esse tempo aqui, como estamos sendo hospedados pela Igreja de Pinheiros, né, que está nos acolhendo aqui. Nós estamos com um grupo de aproximadamente 30 pastores que estão sendo treinados. Na verdade, houve uma busca muito maior, mas conforme a dinâmica do nosso curso, nós só podemos aceitar 30 pessoas por curso para ter essa dinâmica, né, e poder atender bem a cada pessoa. Então, uma grande bênção. Graças a Deus, né? Deus faz, apesar de nós, a gente vê o mover dele impressionante, né? Com certeza. E, pastor, falando em desafios, assim, eu li no começo até uma matéria, um artigo do reverendo Hernandes Dias Lopes, falando dos desafios, e eles são tantos, né? A gente vê peculiaridades entre membros, família, igreja, tem vários, mas eu queria que o senhor destacasse, assim, alguns dos grandes desafios hoje da igreja. Olha, é muito interessante essa pergunta sua, porque eu estou agora nesse momento, né, a gente está sempre buscando informações, e eu tenho algumas estatísticas que saíram nos Estados Unidos, mas que refletem um pouco o contexto do Brasil. Hoje o maior desafio nos Estados Unidos para o avanço da igreja e para começar novos projetos tem sido o aspecto emocional. Olha isso. Tem sido o aspecto emocional pelo esgotamento que toda essa pandemia gerou e o momento de tensão que o mundo está vivendo. Então a ansiedade tem tomado o coração das pessoas, muitas incertezas nas questões da economia, muitas incertezas no aspecto social, né, guerras acontecendo. Nós vemos questões de catástrofes naturais, né, aqui no Brasil mesmo a gente acabou de ver os problemas das enchentes, das chuvas, porque quando acontecem essas catástrofes, nós temos aquele movimento momentâneo de poder ajudar as pessoas, mas as necessidades continuam depois. As pessoas ficaram sem suas casas, as pessoas, né, não têm condições, têm que reconstruir tudo. Perderam entes queridos. Então, assim, isso são alguns exemplos. A gente vive uma tensão política também, o contexto de uma guerra. Então, essas coisas têm gerado uma ansiedade muito grande, uma incerteza no coração das pessoas. Então, esses são desafios que a igreja precisa estar atenta, porque a própria palavra de Deus nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. O próprio Senhor Jesus Cristo fala isso para os seus discípulos, para a sua igreja ali, no Sermão do Monte, e também nós vamos ver em todas as Escrituras, Paulo mesmo falando, né, que nós não andar ansiosos por coisa alguma, mas temos que, né, canalizar esse sentimento, essa preocupação através da oração. Então, eu vejo que esse é um dos grandes desafios hoje. E nesses momentos, eu não sei se acontece isso na prática, porque o senhor lida mais com isso do que eu, né? Mas as pessoas tendem a buscar mais a igreja, não? Você acha que depois dessas catástrofes todas, as pessoas se voltam mais para Deus? Sim, as pessoas, na verdade, elas estão buscando alguma coisa. E com certeza, se a pessoa tem um transfundo, né, um religioso, né, se ela teve uma base cristã, com certeza é o momento que ela vai se voltar para a igreja. Mas os dias que nós estamos vivendo, as pessoas elas estão um pouco preocupadas de estarem em lugares, né, com muitas pessoas. E hoje, pela comodidade, às vezes, da internet, que a gente tem tudo desde casa, pode até acompanhar algo, às vezes as pessoas, em vez de usar esses recursos para um benefício, às vezes acaba fazendo mal.
Se afastando. Né? Se afastando, estando da distante. Comunhão, que é o mais importante. E uma das coisas que a depressão gera é o isolamento. Então, esse próprio isolamento, que é consequência de toda essa pandemia que aconteceu, é um prato cheio para que as pessoas se isolem mais ainda. E, às vezes, elas, isoladas, pensam que isso vai gerar um efeito melhor, mas está aprofundando-se no seu problema. Então, esse é o grande perigo. É o grande desafio. Né? O grande desafio. Ela escuta a mensagem, mas essa mensagem ela não encontra o terreno fértil. É aquela parábola que Jesus fala acerca, né, da semente que caiu no solo. E como está o nosso coração? Então, esses são temas que precisam ser trabalhados. Né, porque o cristianismo é muito mais do que escutar uma boa mensagem, muito mais do que ir à igreja, é entender esse evangelho que transforma os corações. Olha só que coisa linda. Como é bom falar disso, né, pastor? E o senhor mora há bastante tempo fora, né? Conta um pouquinho, quanto tempo o senhor mora fora e como você... Que privilégio poder comparar, assim, dois lugares, né? Morar lá e trazer essa novidade de vida, esse compartilhamento de informações para trabalhar aqui no Brasil, né? Conta pra gente. Olha, nós tivemos o privilégio de ser acolhidos por a Igreja de Pinheiros aqui. O pastor Arival foi, assim, um instrumento de Deus para abençoar a minha vida. Foi ele que fez o meu casamento. Quando eu venho aqui, sempre tenho boas lembranças. E desde aqui nós abraçamos esse desafio de plantar a igreja em Guarulhos, que hoje é a Igreja Metropolitana de Guarulhos. E logo depois de um ano nós fomos para o Chile como missionários. Eu passei 11 anos pastoreando uma igreja no Chile, na cidade de Santiago. E foi uma grande bênção ali. Nós vivemos grandes desafios, mas Deus nos abençoou muito. E através desse tempo, estando no Chile, né, pastoreando, plantando novas igrejas e revitalizando, nós tivemos contato com a organização nos Estados Unidos chamada City to City, ou seja, de cidade para cidade. É a ideia da extensão do reino de Deus, ir por todo mundo e pregar o evangelho. E nós entendemos que para ter um alcance maior de pessoas, a missão urbana é algo extremamente importante. E aí começamos a trabalhar, né, ali no Chile, ficamos por 11 anos e depois, né, essa mesma organização nos indicou para sermos pastor de uma igreja brasileira nos Estados Unidos, na região de Boston. E ali estamos há 8 anos com o pastor associado da Christ the King, mas eu sempre, né, por ter uma experiência na América Latina e o coração também na América Latina, a gente sempre esteve viajando, né, dando treinamentos em diferentes países da América Latina e com certeza no Brasil também. A gente está constantemente pregando aqui em igrejas, né, com contato com pastores. Então está sendo assim. E agora, né, desde 2019, quando nós tivemos aquela conferência com o Tim Keller, o Paul Tripp e outros pastores como o Hernandes aqui, foi um tempo assim que Deus nos chamou para esse desafio. A demanda é muito grande, a necessidade é muito grande, e nós estamos desde esse tempo, 2019, trabalhando com a City to City Brasil, e tem sido uma grande bênção, né? Já estamos aí representados já em 3 regiões do Brasil, a região aqui de São Paulo, que vai desde São Paulo até o Rio Grande do Sul, a região do Rio de Janeiro, que abraça aí Minas e Espírito Santo, e agora já estamos na região central, que envolve ali Brasília, Goiás, Mato Grosso, e estamos avançando. Que coisa linda e que esperança isso nos traz, né, pastor? A gente que quer ver a igreja reavivada, né? Como que você vê a igreja no Brasil hoje? Como você descreveria a igreja? Tirando o trabalho de vocês que está avançando, que está indo, que a gente tem visto que está bonito, tem alcançado, tem despertado gente, né? A gente acompanha assim o trabalho de vocês. Mas como você descreveria que tá? Qual a situação hoje da igreja? Se fosse passar Olha, olhando de fora, eu acho que nós temos nós temos um potencial muito grande. É impressionante. Eu acho que o que está acontecendo no Brasil, talvez quem está no contexto do Brasil não tem dimensão. Quando nós olhamos de fora, por exemplo, deixa eu só comparar, né, um pouquinho. Hoje o contexto que os Estados Unidos vivem, que a Europa vive, é um contexto pós-cristão. Né, um processo em que as igrejas estão se esvaziando, em que tem sido cada vez mais difícil pela secularização pregar o evangelho. Contudo, no Brasil nós vivemos um momento, né, em que a igreja evangélica está crescendo.
em que a influência da igreja evangélica hoje é de tal maneira que é capaz até de definir o contexto político, né? A igreja tem se tomado uma voz e tem tido um espaço relevante e importante. Agora, ao mesmo tempo que nós vemos tanto potencial, pastores formados, muitos seminários, igrejas que estão crescendo, igrejas grandes, e essa capacidade de penetração social que a igreja evangélica tem, tudo isso é uma grande bênção. Agora existe um grande perigo, que é que Cristo não esteja no centro. Ai, verdade, você falou Esse é o grande perigo e de perder essa centralidade do Evangelho. E aí perde tudo, né? Perde tudo, quando Cristo não está no centro, né? Um exemplo claro disso, nós vemos no Novo Testamento, você lê a passagem bíblica, a igreja de Corinto. Né? Paulo diz que a igreja de Corinto não faltava nenhum dom. É uma igreja que tinha muitos dons, muita espiritualidade, muita alegria, muito entretenimento, mas uma igreja em que Cristo não estava no centro. E eu creio que esse é o grande perigo hoje da igreja brasileira. E é um grande perigo constante que nós precisamos ter cuidado, né? E examinar os nossos corações. Porque às vezes é muito fácil nós cairmos numa religiosidade. É muito fácil nós ligarmos o automático e simplesmente cumprir uma liturgia e uma rotina e esquecer de alimentar o nosso coração com a presença de Cristo. Porque essa é a mensagem que Jesus diz a Paulo. Paulo, a minha graça te basta. Te basta. E às vezes nós estamos buscando ir atrás de muitas coisas. Mas nós precisamos entender isso. Então há vantagens que se transformam em desvantagens. E a nossa oração é que Deus levante líderes e igrejas centradas no Evangelho. Essa é a nossa grande missão, né, inclusive como organização. Né, as pessoas vêm para fazer um treinamento conosco e elas estão esperando uma receita. A receita do bolo, a receita de como fazer a igreja crescer. E elas se surpreendem, porque chegam para isso e elas veem que, na verdade, a nossa grande mensagem é sobre a centralidade do Evangelho. Porque nós cremos que é o Evangelho, a centralidade de Cristo, que vai ser o poder para transformar todas as coisas. E quando a igreja se volta para isso, a igreja realmente ela encontra o seu significado e a sua identidade em Cristo, porque ela é o corpo de Cristo. Então, se eu pudesse fazer uma avaliação, eu diria isso. Que coisa linda, mas isso dá para ver, pastor, porque só de ter essa mentalidade, consequentemente, Deus vai usar para buscar pessoas que tenham essa mentalidade. Eu acredito que é um mover do Espírito Santo. Se Deus dá esse discernimento para o senhor, por exemplo, se entender que se Cristo não tiver, Ele vai despertar, Ele vai mover, Ele vai continuar fazendo com que vocês encontrem mais pessoas para que essa igreja avance, né? Exato, exatamente. Apesar de nós, né? Exatamente. Você tocou algo muito relevante, que eu gostei muito do que você falou, porque hoje nós vemos que a comunicação ela está muito acessível. Sim. Existem diferentes canais de televisão, de comunicação, que está transmitindo diferentes tipos de mensagem. Então nós estamos consumindo muitos tipos de informação. Nós estamos nos enchendo de muita comunicação. Mas toda essa comunicação tem uma tendência ideológica, tem uma realidade circunstancial. Um propósito atrás, né? E um propósito, às vezes, de marketing, né? Todo um propósito de uma ideologia por trás. E nós precisamos sempre ter a igreja que é o baluarte da verdade. Isso. A igreja que é a guardiã, que é aquela responsável por trazer-nos a essência e o fundamento pelo qual todas as demais coisas são construídas. Então é muito importante essas notícias do bem. Não é? Que é o Evangelho, que nos enche, o Evangelho que nos fortalece, o Evangelho que nos dá essa boa notícia em meio a tantas más notícias. Exatamente. Nos lembrarmos que essa má notícia, nós também somos parte dela. Porque nós somos pecadores. Sim. Nós não somos capazes por nós mesmos. Nós não temos mérito, nós não temos condições. Nós vivemos no meio de um povo de impuros lábios e nós também temos os lábios impuros, como diz Isaías. Mas
nós temos a boa notícia, que Cristo morreu por nós. E Ele ressuscitou e nós podemos ressuscitar com Ele também. Que o Evangelho é poderoso para transformar o coração e que o justo viverá por essa fé em Jesus, que é o autor e consumador. É verdade, é verdade, é verdade. E pastor, é tão gostoso de pensar nessas coisas, né? De C.S. Lewis fala que a gente precisa ser lembrado daquilo que a gente aprende, né? É gostoso demais refletir. Você vê, né? Não tem tempo que a gente para assim. A Cristo é realmente tudo que a gente precisa, é muito gostoso de pensar nisso. E pastor, queria perguntar para o senhor sobre as incubadoras, né? Interessante que o CID faz um trabalho de incubadora, esse nome é interessante. Interessante, né? Realmente as pessoas que se aproximam para a gente falam, mas por que vocês escolheram esse nome? Né? E aí a nossa explicação é muito simples, né? A mesma ideia da incubadora, o que é você gerar um ambiente favorável ao crescimento. Comparando a uma criança, a igreja é como o nascimento de uma criança. Então, às vezes, a criança nasce prematura ou ela não nasce com as condições suficientes para ela poder avançar, crescer. Então, ela é necessário estar em incubadora, que é o ambiente favorável para que ela tenha as condições para crescer. Então, o processo da incubadora nossa é um processo o qual nós acompanhamos aqueles que estão plantando e revitalizando a igreja durante o processo. Então, nós vamos trabalhar 17 temas, que são os temas relacionados ao processo de plantação de igreja, e nós vamos acompanhando e gerando esse ambiente favorável para o crescimento. Por isso que se chama incubadora. E para nós entendemos que o ambiente favorável, primeiro, é uma mensagem centrada no Evangelho, segundo, é uma comunidade, né, de suporte, o qual você vai ter ali pessoas de confiança, o qual vão estar sendo treinadas com você. Então você vai gerar amizades construídas a partir dessa centralidade do Evangelho, que a partir daí muitos recursos e uma visão para construir um movimento na cidade, um movimento do Evangelho na cidade. E, consequentemente, você vai receber ferramentas, e essas ferramentas são princípios que você vai aplicá-lo a partir do contexto em que você está. Então, cada igreja tem um contexto, cada igreja tem uma realidade, cada igreja tem um desafio, e os princípios eles são adaptados a essas realidades. E como é legal ver um ângulo de vista diferente, né, reverendo? Com certeza. Porque, assim, ontem até nós tivemos com pessoas que estão participando, né, e eu ouvi um comentário que me chamou muita atenção. E aí um pastor que já está há anos na igreja lá de Balneário Camboriú, aí ele falou assim, nossa, se eu tivesse sabido dessas informações lá atrás, quando eu plantei a igreja, né? Exato. Aí eu achei tão precioso esse comentário, veio tão natural, assim, Sim. né? Tipo, como poderia deixar mais rico, assim, o caminhar, né? Mais a experiência, né? Interessante isso. É muito, muito bom que você está mencionando, porque o que é que acontece? Nós temos aquele chamado do Senhor para plantar novas igrejas, para pregar o Evangelho, ver o reino crescer. E às vezes nós fazemos isso, vamos dizer, na emoção. Nós fazemos isso muitas vezes de forma intuitiva, mas nós vemos que vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempos em que nós precisamos discernir mais as coisas. Nós vivemos em tempo em que as coisas elas estão cada vez mais rebuscadas e complexas. Então, nós precisamos ser mais intencionais e os recursos, eles não estão sobrando em nenhuma parte. Em que sentido que eu falo recurso? Quando a gente pensa em recurso, às vezes a gente pensa em recurso financeiro. É claro, o recurso financeiro ele não está sobrando em nenhuma parte, mas quando nós falamos em plantar uma igreja, isso envolve muitos recursos. Envolve famílias, envolve tempo, envolve planos, envolve instituições, envolve muitas coisas, inclusive recursos, estudos. Então, nós precisamos aproveitar muito bem isso. Então, é necessário você avançar a partir daquilo que já está construído. Então, hoje, há muitas organizações e pessoas com experiência que podem nos ajudar a não cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado. Então, quando nós estamos num processo de treinamento como esse, nós expomos esses novos plantadores a casos
né, para que eles possam analisar, eles estão expostos, estão ali discutindo, interagindo, porque a ideia do treinamento não é uma classe master, onde está ali um grande especialista em plantação de igreja falando sobre plantação. A nossa dinâmica é a ideia de um ensino para adultos. Quando você está ensinando um adulto, você parte da ideia que aquele adulto já tem uma formação da vida, que ela tem e essa informação pode ser aproveitada. E essas experiências, elas são intercambiadas, né? E essas experiências ao princípio que está sendo estudado ali. E isso gera um ambiente muito rico, um ambiente muito favorável e relacionamentos muito profundos. É o que o próprio Jesus trouxe com os discípulos, né, pastor? Exatamente. Relacionamento, né? Relacionamento. E servir e estar ali, isso é coisa... Tem uma série que eu gosto demais, que é The Chosen, que mostra muito isso, né? Ontem eu tive uma entrevista muito boa aqui, que fala que Jesus, ele não ficava dentro da igreja, ele ficava fora e ficava se relacionando, né? Exatamente. E é lindo isso, é demais. E como o senhor colocou antes dos relacionamentos na internet, né? Como são diferentes quando a gente está... Eu posso fazer uma entrevista com você online aqui e ser maravilhosa, mas é muito diferente de estar aqui e sentir essa vibração. Então, com certeza, esse treinamento aí tem sido uma troca riquíssima para o nosso Brasil, né, pastor? Sim, sim. Olha, Deus tem dado o privilégio de nós conectarmos aí o Brasil. Né? Assim, por exemplo, eu estive o fim de semana passado pregando na Bahia, no interior da Bahia, comemorando os 117 anos da Igreja Presbiteriana de João Dourado, e foi uma experiência fantástica. Que legal. Uma igreja lotada por muitas pessoas da região. No outro dia eu estava no Rio Grande do Norte, falando para mais de 50 líderes, assim, era um grupo de umas 150 pessoas, mas eram diferentes representantes. Tinham mais de 50 denominações ali representadas, que eles estão buscando ver uma maneira de como alcançar a região do Rio Grande do Norte, Natal. E 2h30 da manhã peguei o avião e cheguei aqui em Pinheiros para iniciarmos o treinamento. E o treinamento que nós estamos oferecendo aqui em São Paulo tem pessoas de diferentes regiões do Brasil. E semana que vem eu vou estar no Rio de Janeiro. Então a gente está tentando conectar o Brasil. E está sendo muito legal essa experiência. Que demais! Porque eles estão, assim, muito entusiasmados com esse movimento do evangelho que Deus está gerando, né? E você sabe que uma das coisas que chama mais atenção nos comentários, por exemplo, eu apresento o programa de segunda a sexta aqui. Muitos, mas muitos, pastor, eles falam assim: ai, queria uma igreja presbiteriana aqui. Ai, como eu queria, como essa igreja mudou minha vida. Muitas pessoas, assim... tiveram um melhoramento emocional acompanhando a IPPTV. Isso é para a glória de Deus. E eu sou prova desse testemunho, eu sou testemunha disso, eu acho muito lindo. O que vocês estão fazendo é muito lindo, pastor, tá? Não é nós, porque nós não conseguiríamos fazer isso nunca. Ontem mesmo eu estive jantando com a Reverenda Darival, a gente conversando, foi muito bom. É impressionante o impacto, né, a relevância que tem o trabalho, né, que a igreja está fazendo aqui, muito lindo. Assim, a gente vê a mão de Deus, eu digo que nós somos espectadores da graça de Deus, porque é Ele que faz. Olha, eu quero parabenizar o pessoal da televisão, né, o Quirino, né, Roberto Quirino, a Tainá, você, né, vocês são uma equipe maravilhosa aqui, o pessoal que está nos bastidores aqui, preparando as partes técnicas, é um trabalho muito lindo. Glória a Deus, Ele faz apesar de nós, mas assim, e aí a gente vê isso, quando vem esses feedbacks e fala, ai, queria uma igreja dessa aqui na minha cidade, você vê como as pessoas estão querendo As pessoas estão com sede, elas estão buscando. A crise, ela é uma oportunidade para crescer. A crise é uma oportunidade para nos trazer para perto do Senhor. Eu gosto muito daquele texto bíblico que está no Salmo 121, que o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, assim, nós olhamos, vivemos dias aí em que os problemas são grandes montes, às vezes intransponíveis, que nós não somos capazes. Mas os nossos problemas, as situações que nós vivemos nessa vida, não são nem comparáveis com a grandeza de Deus, aquilo que o Senhor é, Criador de todas as coisas, e até os montes que nós enfrentamos nessa vida têm um propósito. É verdade. Porque Deus está cuidando, Deus está pastoreando e fortalecendo os nossos corações, e forjando
em nós, o novo Cristo em nossos corações. Isso é muito legal que o senhor falou, porque a gente pensa às vezes que a gente está fazendo, só que quando você chega para fazer, a gente recebe tanto, né? Eu já fiz alguns avanços missionários aqui com a igreja e eu falo, meu Deus do céu. Primeiro que a gente não se sente capaz de levar a palavra de Deus, né? Aí quando Deus vai lá e usa apesar da gente, aí você fala assim, uou, o que aconteceu? Aquela pessoa que estava com o semblante destruído, acabado de sair depois ali e um sorriso, um brilho voltar, você fala, só o evangelho para fazer isso, né? Com certeza. Não, com certeza, é uma realidade. Quando nós estamos entregando, nós recebemos muito mais. Naquele momento em que você está ali pregando o evangelho, vivendo certas situações, indo até as pessoas, vivendo o sofrimento com aquelas pessoas, sofrendo com elas, Deus está curando o seu coração. Porque Ele nos chamou para nós amarmos. Primeiro amar a Ele sobre todas as coisas. E depois amar o próximo. Quando nós fazemos isso, nós encontramos o verdadeiro significado da vida. Esse é o nosso significado. A gente pensa e fala assim, realmente foi para isso que eu nasci. Eu nasci para cumprir o chamado que eu estou cumprindo aqui e fazer isso que eu estou fazendo. Às vezes nós precisamos muito pouco para ser felizes. As pessoas estão buscando muitas coisas para ser felizes. Mas às vezes nós entendemos, a maturidade nos leva a isso, e eu acho que essa pandemia nos fez entender um pouco isso, porque nós somos privados de fazer muitas coisas, e nós entendemos que às vezes precisamos de muito pouco para ser feliz. E nós nascemos para glorificar a Deus. Exatamente. Exatamente. E, reverendo, é muito bom lembrar dessas coisas, refletir sobre isso, né? Mas eu lembrei agora, enquanto o senhor estava falando, do evento que teve em 2019 do CID aqui em São Paulo, né? Foi tão bom. E eu queria saber se tem planejamento de trazer mais um desses, de comemorar depois, de comemorar a volta do físico, né? Não comemorar a volta, mas se tem planos para fazer. E queria aproveitar, antes do senhor responder essa pergunta, para colocar na tela o Instagram do pastor, né? Se pode. Claro, com certeza. Do pastor e também do City. Aí, tá aparecendo, ó, o Reverendo Leandro, @RevLeandro, e também City Brasil, se eu pronunciei certo, né? Muito certo. Meu inglês é intermediário, me viro, eu dou um jeito, eu não faço perrengue, mas... Não, muito bom. Mas é isso, para quem quiser seguir e já conhecer, quem não conhece ainda, né? E aí o senhor me responde para saber quando que vai ter mais um. Aquele foi maravilhoso, a gente esteve trabalhando lá naquele. Sim, foi um momento muito especial, porque foi uma retomada nossa aqui no Brasil, né? Legal. Nós, antes nós desenvolvemos alguns projetos de treinamentos no Brasil, mas o grande projeto da City alguns anos atrás foi plantar 10 igrejas nas 10 principais cidades do Brasil. Muitas dessas igrejas estão estabelecidas hoje. Então, esse foi o projeto inicial. E aí nós fizemos uma retomada para uma etapa focado mais no treinamento, que foi essa conferência que aconteceu em 2019. Foi muito lindo, né? 2 pessoas muito abençoadas, como o Tim Keller e o Paul Tripp, e também pregadores muito conhecidos aqui no Brasil, como o Hernandes, né? O Augustus esteve conosco também. Nós temos planejamento, sim, provavelmente no segundo semestre. Nós vamos ter uma conferência. Essa conferência vai ser algo muito interessante, porque vai ser uma conferência voltada para um tema chamado Fé e Trabalho. Olha, falei disso ontem. Exato. Nós temos um centro... Livro do Tim Keller, né? Tem um livro do Tim Keller escrito sobre isso. Referência. E um dos braços do Ministério da City, porque o nosso foco principal é ver um movimento do Evangelho na cidade. Nossa, que demais. Então, nós entendemos, em primeiro lugar, que esse movimento do Evangelho se dá num processo de plantação e revitalização de igrejas, se dá através do Ministério de Justiça e Misericórdia, onde, né, a igreja vai atender e vai ser relevante no contexto das necessidades sociais que estão acontecendo na cidade. E, em terceiro lugar, nós entendemos através do chamado de todo crente, né, que é a responsabilidade, né, de todo crente, né, o sacerdócio universal, usando uma palavra mais teológica, o sacerdócio universal. E nós entendemos que através do Ministério de Fé e Trabalho, né, do nosso dia a dia, nós podemos cumprir o chamado de Deus
através do nosso trabalho. E nós estamos preparando uma conferência para anunciar um grande projeto que vem pela frente. Ai, então, vamos dizer assim, a conferência vai ser um instrumento para iniciarmos esse movimento. Nós temos um centro em Nova York, um centro de fé e trabalho, né, para estudos, onde nós preparamos materiais, e há muita coisa, até Bíblia comentada sobre fé e trabalho. Gente. Então, assim, uma Bíblia de comentários focados para pessoas que querem, né? Já traduziram essa Bíblia? E não. É um desafio, talvez, aqui, quem sabe, né? Ela, então. Mas quem sabe a própria editora aqui não faz esse projeto. Região, claro. Quem sabe, não é verdade? Vamos conversar com ele. Uma boa ideia aqui que surgiu ao vivo. Eu já estou na que surgiu ao vivo. Poderia ser um grande projeto. Gente, então, essa conferência... esse livro, eu sei porque eu acompanho os grupos de estudo aqui da igreja, e esse livro é muito referência. Eu já fiz com o filho do pastor Arival, num avanço, num retiro de carnaval que teve. Ele foi professor de uma aula de fé e trabalho que ele usou o livro do Tim Keller como referência. E, gente, é incrível. Olha, não é porque eu sou dessa organização, não, mas eu vou te falar uma coisa. Eu já fiz o intensivo, que é um treinamento bem profundo que nós temos sobre fé e trabalho. Nossa. Os materiais que tem são extraordinários. E nós queremos colocar isso nas mãos da igreja. Nossa, que demais. Então, a nossa ideia porque o Ministério de Fé e Trabalho, ele tem uma penetração muito boa, porque nós não trabalhamos só com o pastor. É um ministério qual todo crente poderia ser parte. Todo se identifica também, né, ao ler o conteúdo, ao ter acesso ao conteúdo. Exatamente. Então, é uma conferência que vem pela frente aí, daqui a um tempo nós vamos anunciar. Gente, promete, hein? Não vai ter terão muitas vagas, mas nós vamos fazer fazer um trabalho estratégico aí para pegar as pessoas para multiplicar ligado, olha só que demais, gente do céu, meu Deus, tem tanta coisa para falar, né? E agora o senhor está fazendo aqui esse evento, e fica até quando no Brasil, pastor? Olha, eu fico no Brasil até o dia 30 de março. A minha agenda está bem assim intensa esses dias, como eu te falei. Tive Bahia, Rio Grande do Norte, São Paulo. Sábado e domingo eu vou pregar na Igreja Presbiteriana Luz, que foi uma igreja que nós plantamos, né, junto com em parceria com a City to City. Nossa. E o pastor Jean Chagas, que é uma pessoa maravilhosa. O Jean tem feito um ministério muito lindo na área de discipulado. Que legal. E nós vamos celebrar essa parceria. Ele nos convidou para nós fazermos um culto ali de ação de graças. E vamos estabelecer uma parceria para esses projetos que vêm pela frente, porque vai estar também o pessoal do Life on Life, que é o Ministério Discipulado, e a gente vai conversar coisas lindas ali que vêm pela frente. Então, vou estar o fim de semana em Goiânia. Na segunda-feira, eu viajo para o Rio de Janeiro. Nós vamos ter um treinamento com 2 turmas. Na primeira turma, segunda e terça, na Igreja das Américas, Presbiteriana das Américas, com o Averaldo Júnior. E depois estaremos na Catedral, junto com o Renato Porpino, pastor ali. Então vai ser um tempo muito gostoso. Deus. E aí, no fim de semana, eu vou pregar no interior de Goiás, no aniversário de uma igreja que é um dos nossos treinadores, o Vinícius Jordão. Ele pastoreia uma igreja ali na região do Goiás. Vou pregar no aniversário. Temos o treinamento em Goiânia e daí eu volto para Boston. Pastor, então está sendo... Meu Deus. Imagina quanto é que está a minha agenda. Privilegiados nós de ter o senhor aqui presencial, fisicamente aqui, né? Presencial fisicamente, lógico, né? Presencialmente aqui. E segundo, como é que administra a família com essa agenda, meu Deus do céu? Olha, é um desafio para mim, realmente, e está sendo um desafio. Porque, inclusive, a minha esposa, semana passada, ela esteve muito delicada de saúde. Isso foi a razão, eu não pude vir. Mas, assim, sabe o que é lindo? É que Deus coloca anjos nas nossas vidas. Sempre. Deus coloca anjos na nossa vida. E quando Ele chama, Ele também capacita. Ele dá as condições. E realmente tem pessoas maravilhosas que têm cuidado da gente. Eu quero até mandar um abraço para o pessoal que está ali em Boston. Talvez tenha alguém que nos acompanhe aqui.
o pessoal que tem dado assistência para a gente, né, tem estado com a minha esposa, o pessoal da Christ the King, que é a nossa igreja que nós fomos parte nesses últimos 8 anos, né, a igreja ali em Fall River, né, a Christ the King Fall River, que tem nos ajudado também, a Christ the King em Boston. Então, assim, tem uma família maravilhosa que tá cuidando da gente. Então, assim, eu estou muito feliz. Então, nós tentamos também organizar a agenda, porque temos que voltar para a realidade que estamos nos Estados Unidos também. Então, a gente tenta, né, se organizar para isso. E assim o Senhor vai cuidando de nós. Deus cuida, né? Com certeza. Ele é perfeito. Tem 19 anos que eu estou fora do Brasil e passei por muitas situações, de muita necessidade, de muito sofrimento, mas eu sou testemunha viva do milagre do Senhor. Da dependência dele. Da dependência dele, porque Ele cuida da gente. Ele cuida. É muito bom. Que testemunho, que história, que tempo de qualidade. Muito bom, Lídia. Deus. Olha, muito bom. Nossa. Eu sei que você está no ministério também aí, né? Você está no ministério também com seu esposo, né? Graças a Deus, resposta de oração. E a nossa oração é que Deus siga abençoando o teu ministério aqui também, que é muito lindo, viu? Louvado a gente escuta muita coisa boa. Louvado seja Deus, é Ele apesar de nós. Eu digo que Ele pega a vase quebrada e aproveita. Deus, o cristianismo é a única religião que nada se desperdiça, né? Então Ele faz coisas lindas, né? Isso mesmo, amém, glória a Deus. Reverendo, deixa uma mensagem final. Eu quero te agradecer em nome do Manhã IPP, da IPPTV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem um carinho enorme por você, pelo seu ministério, pela sua família. Agradecer mesmo de todo o coração, que Deus continue, em nome de Jesus, te usando com poder, autoridade, onde for, e levantando esses sedentos por Deus, onde eles estiverem, descobrindo, te dê aquele olho que só o Espírito Santo consegue ter, de identificar esses vivos assim e trazer juntos para essa igreja avançar, né, como Deus quer que ela avance. Mas deixa uma mensagem final para quem está nos assistindo ou vai assistir futuramente, por favor. Olha, a mensagem final que eu poderia deixar para você que está nos acompanhando nessa manhã, né, nós falamos acerca dos desafios da igreja em tempos muito difíceis que nós estamos vivendo. A mensagem que eu gostaria de deixar para você é perseverança. Eu queria deixar essa palavra para você. Nós precisamos perseverar, porque Paulo diz em Filipenses, na carta aos Filipenses, capítulo 1, ele diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Então, Deus, ele não estabeleceu somente os fins, mas ele estabeleceu os meios. E às vezes, circunstâncias difíceis as quais nós enfrentamos nessa vida, e eu não sei qual você está passando, talvez um desemprego, talvez uma crise familiar, talvez um problema de saúde, talvez uma crise emocional, independente do que você esteja passando, que você olhe para a sua vida a partir de um propósito. Nós nascemos com um propósito. Deus, Ele nos chamou com um propósito. E Ele tem uma obra que Ele iniciou. E essa obra, ela vai completar. E porque ela foi completada na cruz. Ela foi completada não pelo nosso esforço, não pela nossa capacidade, mas por aquilo que o seu Filho fez na cruz por nós. Então nós somos um povo muito privilegiado, porque nós já sabemos o final dessa história. E o final dessa história é que nós somos mais do que vencedores. Porque às vezes nós podemos perder uma batalha, mas nós já vencemos a guerra. Então eu queria deixar essa palavra para você nessa manhã. Não deixe de perseverar. E para você ser um crente perseverante, você precisa estar com seus olhos sempre colocados em Jesus. Não tire o seu olhar em nenhum momento de Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Deus abençoe aqui toda a igreja de Pinheiros e abençoe também todos os simpatizantes, aqueles que acompanham esse programa aqui sempre, e que você seja edificado através dessas manhãs, né? Dessas boas notícias da manhã que sempre são transmitidas aqui por uma equipe fantástica, que está trabalhando dia e noite para que o reino de Deus seja proclamado até os confins da terra. Amém. Deus te abençoe.
Amém, amém, amém. Que bênção, reverendo. Sem palavras, assim, pra agradecer. Prazer Deus meu. é maravilhoso, né? Ele nos proporciona Prazer, esses Lídia. encontros, né? Essas trocas Encontros, tão edificantes. Foi muito rápido tudo, mas... Passa rápido, Foi, né? foi. Não, De ontem pra cá, né? Tudo isso se concretizou. Exatamente. A gente, né, teve um imprevisto aí o reverendo Leandro conseguiu estar aqui. Nossa, isso foi um presente de Deus. É presente de Deus. Prazer nosso, presente nosso. Que coisa linda. Reverendo Leandro, a gente tem um quadro agora chamado Ponto de Vista, que tem colunistas falando sobre viagens, sobre moda, sobre comportamento, artesanato, tudo, mas sempre com uma cosmovisão cristã. É muito bonito. Nosso pastor Rafael Didrich, que já falta 6 países para ele viajar o mundo inteiro. Olha só. Ele traz sempre dicas de viagem. Legal. E com um propósito. Fé e trabalho, né? Muito bom. Muito legal. E ele vai falar agora sobre a Coreia do Norte. Então, olha, que interessante, com certeza. Para assistir com a gente esse quadro Ponto de Vista hoje com o pastor Rafael Didrich. Vamos assistir? Vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um Ponto de Vista Viagem. Eu sou Rafael Didrich e venho falar para vocês sobre a Coreia do Norte. Um destino que a maioria das pessoas talvez não queira ir, talvez você aí de casa também não queira tirar as suas férias nesse país, mas muitas das pessoas são muito curiosas sobre o que acontece lá dentro. Eu e minha esposa já estivemos lá, um dos países mais fechados do planeta. Tão fechado quanto o Turcomenistão e a Eritreia. Não sei se você sabia que esses outros dois também são tão fechados quanto. Mas na Coreia do Norte, para nós chegarmos lá, nós não encontrávamos nenhuma agência brasileira que fecha pacotes para a Coreia do Norte. Então nós pesquisamos muito. E um segredo para todo viajante é conseguir descobrir as rotas secretas deste planeta. Se você virar um bom pesquisador, você encontra rotas incríveis e rotas secretas para poder viajar. Agora, quando nós chegamos na Coreia do Norte, nós tivemos os nossos celulares recolhidos. Nós encontramos uma agência de viagem chinesa que ia nos colocar lá dentro. Como nós entramos? De ônibus. Mas esse não era o método mais comum, definitivamente. O método mais comum para entrar na Coreia do Norte é através de avião. 2 vezes por semana, um voo sai de Pequim e chega na capital da Coreia do Norte. Um outro método bem comum é o de trem, mas você tem que passar a noite toda viajando. Agora, nós entramos de ônibus. E quando entramos de ônibus, eles não deixaram eu e minha esposa filmar nada no trajeto, porque é muito fechado. Assim que chegamos de ônibus naquele país, o rapaz falou, olha, os seus celulares ficaram na China, né? E a gente confirmou. Realmente, os chineses recolheram os nossos celulares, mas nós pudemos entrar de câmera. Só que a gente não podia filmar tudo. O nosso guia, que nos acompanhou durante todo o tempo que nós estávamos na Coreia do Norte, ele dizia o que podia e o que não podia filmar lá dentro. Agora, é muito engraçado que, diferente de outros países, que você chega e quer ver a praia, você quer ver a montanha, você quer ver algum monumento bonito, na Coreia do Norte você começa a achar turístico coisas muito comuns. Você olha e fala assim, olha a criança da Coreia do Norte, olha o guarda da Coreia do Norte, olha a piscina da Coreia do Norte. Por quê? Porque não é comum as pessoas verem isso na internet, porque é um país tão fechado que coisas ordinárias se tornam coisas grandiosas para o turismo lá. Eu e minha esposa, talvez nós éramos os únicos ocidentais dentro daqueles ônibus que entraram naquele dia. Toda a grande maioria dos turistas que entram na Coreia do Norte são chineses. Como foi nosso passeio lá? Nós entramos lá e eles nos levaram para uma escola, um kindergarten, uma escola infantil. Quando chegamos nessa escola infantil, eles nos colocaram sentados num teatro bem antigo, envelhecido, para assistir às crianças de 4 a 6 anos de idade. Essas crianças, elas começaram a se apresentar tocando acordeon, violão, bateria, fazendo muitos malabarismos circenses que eu fiquei pensando, nossa, nenhum adulto nem conseguiria talvez tocar ou fazer esse tipo de arte. Mas aquelas crianças de 4 a 6 anos faziam aquilo. Aquilo me impressionou tanto que eu perguntei para o chinês e para o guia que estava dos meus 2 lados, olha, essas crianças se apresentam quantas vezes por mês para conseguir se apresentar com tanta maestria? E eles me disseram,
elas se apresentam 3 vezes ao dia. E eu falei assim, mas quantas vezes por semana? 6 vezes por semana. Eu falei, peraí, elas fazem 18 apresentações de 1 hora por semana? E eles me confirmaram. Aquilo doeu meu coração, porque o país mais fechado do mundo também forçava aquelas crianças a serem meros artistas do turismo que chegava até ali. Eles mostravam um país que aparentemente está ok, mas as partes difíceis do país eles não deixaram eu e minha esposa filmar. Por exemplo, no dia que nós estávamos lá, aconteceu um grande tufão na Coreia do Norte. E o alagamento aconteceu em grande escala. Eu queria filmar o alagamento, porque os norte-coreanos não conseguiam passar de bicicleta nas ruas, porque estava tudo alagado. Eu querendo filmar para mostrar, mas o guia falou, é expressamente proibido você filmar essas pessoas. Agora, eu perguntei para ele, falei, mas por quê? Ele falou, não se pode mostrar coisas feias da Coreia do Norte. Agora, aqui em São Paulo a gente também tem enchente. E aí eu até brinquei com ele, eu falei, olha, lá no nosso país a gente tem muita enchente, não tem problema não. Ele falou assim, não queremos saber. Outra coisa que nos chamou muita atenção é que quando chegamos diante de uma estátua gigantesca dos líderes, ele perguntou, você não vai se ajoelhar? E eu falei assim, não, definitivamente não. Eu não posso me ajoelhar diante daquilo que não é o meu Deus. Ele falou assim, mas os turistas fazem isso de maneira muito divertida, inclusive compram flores para a estrada, para a estátua. Compram flores para a estátua. Mas eu não quis comprar flores ou me ajoelhar, porque aquilo mais parecia um cenário de Nabucodonosor, vou ser bem sincero com vocês. Outra coisa que nos chamou muita atenção na Coreia do Norte é que os guias, eles perguntavam o tempo todo para nós, quais são as marcas de roupas mais legais que tem lá fora. Essa expressão lá fora nos dava a impressão de que eles estavam de fato presos, enjaulados. Outras coisas que eles falaram do tipo, quais são os perfumes mais famosos lá fora? Quais são os artistas mais famosos lá fora? Eles queriam descobrir o que estava acontecendo por trás dos muros da Coreia do Norte. Algo que eu fiz um pouco arriscado. Eu li o texto bíblico lá dentro. Claro que eu não entrei com Bíblia para não ter problemas políticos, mas eu escrevi em alguns papéis, alguns versículos, para gravar alguns vídeos. E eu li o texto bíblico dentro do país mais fechado para o evangelho do mundo. E aquilo foi um marco para mim e para minha esposa, porque a gente estava lendo o texto bíblico num lugar que estava fechado e que nós oramos e pedimos ao Senhor para que um dia esse local seja aberto e que não seja só um local de turismo fechado como é hoje e muito curioso para muita gente, mas seja um local onde a palavra de Deus também possa entrar. Que Deus te abençoe e espero que você tenha gostado das dicas da Coreia do Norte. Enquanto isso, você também pode ver vários vídeos que a gente gravou por lá. Alegria sempre, tchau, tchau. Muito bom! Como é gostoso de saber essas peculiaridades dos lugares, né, diferentes. O quadro Ponto de Vista aqui sempre traz um pouco disso seja artesanato, moda, comportamento, saúde, né? E é aí, hoje falando da Coreia do Norte, que interessante. Obrigada, reverendo Rafael Didrich, muito bom. Faltam 6 países, se eu não me engano, para eles completar e visitar todos os países do mundo. Olha que interessante, né? E eu quero falar para você agora que tem criança em casa e sabe como é difícil manter as paredes limpas e sem marquinhas de mãos, né? Marcas de mãozinhas. Com as tintas da Quali-Vinil, a ultra lavável, você não precisa mais se preocupar com isso. É verdade, porque ela tem fácil aplicação e permite a limpeza da superfície sem prejudicar a qualidade da pintura. Olha que sonho, né? Para quem tem criança, ela possui um ótimo rendimento e um grande poder de cobertura. Então ficou fácil para resolver aquelas marcas das mãozinhas, né? Na parede. E pode já pedir pelo site também. qualivinil.com.br, está aparecendo aí na sua tela, né? Ou numa loja pertinho da sua casa. Nossa dica para você se inspirar, transformar, decorar e também facilitar a sua vida para quem tem criança, Quali Vinil, tá bom?
É isso daí, gente. A gente continua aqui e eu quero agora falar para você do nosso Minuto Curioso. Tem detalhes que a gente fala para você que são curiosidades muito legais e eu quero falar para você agora sobre curiosidades do nosso Minuto Curioso. Curiosidade, um girassol não é apenas uma flor. Tanto no centro marrom difuso quanto as pétalas amarelas clássicas são, na verdade, 1.000 a 2.000 flores individuais mantidas juntas em um único caule. A flor de girassol tem a cor amarela ou tons de laranja em suas pétalas e o seu caule pode atingir até 3 metros de altura. As sementes são usadas para produção de óleo de cozinha, biodiesel, alimentos de pássaros e até a produção de esmaltes de unha. Pasmem, olha que interessante. Outra curiosidade, existem mais micro-organismos em uma colher de chá de solo do que de terra, né, de solo, do que pessoas na terra. Eu vou repetir. Existem mais micro-organismos em uma colher de chá de solo do que pessoas na terra. Esse fato pode deixar desconfortável, né? Mas os micróbios são importantes para manter seu solo cheio de nutrientes. Embaixo dos nossos pés repousa uma notável comunidade de diversas plantas, animais e micróbios que compõem os solos. Os micro-organismos do solo são usados para produzir antibióticos. A penicilina, por exemplo, um dos antibióticos mais usados no mundo, vem originalmente de um pequeno fungo que vive no solo. Pesquisa de solos saudáveis podem ajudar não apenas a entender o papel de micro-organismos nos ecossistemas, mas também podem ser usadas para melhorar a segurança alimentar e para manter pragas e doenças sob controle. Outra curiosidade, as plantas realmente respondem ao som. Falar com as plantas pode ajudá-las a crescer. É uma velha história, né, de jardineiros bem conhecida, mas estudos mostraram que a vibração, como a música, ou talvez até o doce som da sua voz, pode afetar o crescimento das plantas, né? Num estudo reconhecidamente não tão científico, compararam uma estufa silenciosa e outra que tocava uma trilha sonora de voz e descobriram que as plantinhas nesta última cresciam mais. Vale a pena experimentar, né? Outra curiosidade, as borboletas podem ser mais atraídas por suas ervas daninhas do que por suas flores. Olha isso que interessante. Flores coloridas não são a principal razão pela qual esses insetos amam seu jardim. E mais, sobre a fragrância e o néctar, né? A mais sobre a fragrância e o néctar. Os novos cultivares de flores populares foram cultivados para melhorar a cor e o tamanho, mas muitas vezes perderam sua fragrância no processo. Portanto, ervas daninhas do dia a dia, como dente de leão e trevos, podem realmente ser as coisas mais atraentes no seu quintal para as borboletas. A última, algumas de suas frutas favoritas são, na verdade, da família das rosas, maçãs, pêssegos e peras. Meu Deus, além disso, cerejas, framboesas, morangos e muito mais são rosáceas. A família das rosáceas, cujo nome deriva do gênero tipo rosa, é considerada uma das mais diversificadas no clado de angiosperma. São plantas espermatófitas cujas sementes são protegidas por uma estrutura denominada fruto, integrando cerca de mais de 5.000 espécies repartida por gêneros, incluindo uma grande diversidade de plantas ornamentais, como roseira, frutíferas e como as macieiras e as frutas de caroço. Amanhã eu dou mais curiosidades, Minuto Curioso para você. Quero dar parabéns rapidamente para quem está de aniversário hoje. Vamos ver quem está? Hoje, parabéns para quem está de aniversário. Vamos ver quem está de aniversário hoje. Hoje é dia 15, né? 16 de março de 2022. A
Evânia Zanqueta, a Luciane Ávila, o Marcelo Ambrosi, a Michelle Heller e o Renato Botuem. Feliz aniversário, que Deus abençoe muito. Comemore, agradeça, né, pelo que Deus fez, faz e fará na sua vida. Receba o nosso abraço com muito carinho. Amanhã eu estou aqui de volta. Fique agora com Roberto Quirino. Olha, Renato Botuem é quem está de aniversário. Nosso participa do NAP aqui. O Roberto Quirino é o nosso diretor e apresentador, jornalista aqui com a Tainá Félix no Notícias do Bem. Não perca que tem muita coisa boa preparada para você. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.